Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, internautas que nos acompanham pelo YouTube. Sou André dos Anjos e você está no programa O que é o Espiritismo, aquele programa que esclarece, consola, com muita alegria. Juntos aprendemos e estudamos os postulados da doutrina. Mas hoje, na nossa roda de conversa, vamos ter um tema especial em alusão ao Dia dos Namorados que está chegando, por sugestão da nossa convidada, relacionamentos amorosos em tempos de transição. E quem já está aqui conectado conosco é a Imeia Guiar, nossa amiga, palestrante, que trabalha diretamente com a juventude, monitora de estudos. Muito boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde a todos que estão ouvindo, assistindo. Esse tema ele é muito importante, né, para os dias atuais, e eu estou muito feliz de poder estar aqui, de contribuir um pouquinho também, né, falando de doutrina espírita e de um assunto que é algo que está aí na cabeça dos jovens, né, dos adolescentes, mas também que diz respeito a qualquer um que esteja numa relação ou que já buscou uma relação, né? Então, acho que para todos nós vai ser bastante produtivo. Com certeza. Agora, para começar bem, vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. É preciso seguir. Irmãos, a vida nos é dinâmica em sua oferta e contínua no seu propósito, onde não permite parada a esperar que tudo fique a contento. Ela nos impulsiona à dianteira, a praticar naturalmente o melhor do coração, sem quaisquer razões. Compreendendo que aquele irmão que desejar parar e esperar, não poderá se revoltar ao observar irmãos se adiantando e a sua caminhada se estagnando. A evolução caminha traçando objetivos a serem alcançados em sua chegada, tendo como desafio o enfrentamento dos dragões da consciência, tentando a falência existencial por substâncias nocivas e sentimentos odiosos. A prosperidade atravessa momentos de difícil compreensão diante as tarefas e missões designadas, e muitas vezes de significante complexidade em que muitos creem serem injustiçados, pois labutam em excesso, mas as posses são de difíceis acessos, enquanto poucos produzem e muito possuem. É notória a busca pelo conforto, e a cada um a devida e peculiar história, ao qual não há privilégios e sim oportunidades. Não há de se perturbar com o conto alheio. É preciso zelar pela qualidade da própria estrutura e da necessidade no traçar os passos com todos os recursos devidos. Tens-se muitos ou tens pouco, tens posses ou se não as tens, não importa. Faça da confiança divina com que possuis a merecer a misericórdia e a glória eterna de oportunidades em busca dos seus objetivos. A chegada é devida e possível a todos que queiram alcançar os seus objetivos. O caminho exposto no Evangelho que nos reúne mostra o caminho a nos conduzir à morada eterna. E para que este momento se cumpra, é preciso deixar o passado na história, usando-a a favor dos objetivos presentes,
tornando-se merecedores de toda a glória. E saibam que o passado não pode mais ser alterado, mas é essencial para que o presente prossiga evoluindo em seu curso. E é importante saber que a chegada à morada eterna é o objetivo de todos a alcançar a plenitude. A vitória na eternidade não é uma competição aonde possa haver vencedores, perdedores e campeões. A maior e única competição da vida é consigo mesmo em aceitar Cristo e renunciar toda a oferta e fórmula do mal. E mesmo que haja sacrifícios, é preciso saber que a glória é eterna, ampla e devida a todos na mesma equivalência. Mas para isso, faça a sua parte. Bezerra de Menezes, escrito pelo médium Marcelo Passos. Voltamos após um momento de reflexão e sem perder tempo, Tati, solta a vinheta para a gente começar a roda de conversa de hoje. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Como falei a todos, a nossa roda de hoje é o tema especial Relacionamentos Amorosos em Tempos de Transição, aqui com a minha amiga Aimee Aguiar. Aimee, nesse primeiro bloco, vamos entender essas questões de afeto primeiro, para poder a gente entrar nessa questão dos relacionamentos e ainda com esse plus de em tempos de transição. É possível viver sem o afeto de outras pessoas? Então, André, a gente vai ter lá na obra O Livro dos Espíritos, né, um capítulo que fala da necessidade da vida social. E aí lá, Kardec, ele traz uma questão muito interessante sobre isso, né? Ele pergunta se a vida social é natural, ou seja, se é uma coisa normal a gente buscar uns aos outros e conviver em grupo, né? E aí ele diz que sim, porque Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as suas faculdades necessárias à vida para ele viver de forma isolada. E aí, mais adiante, ele pergunta novamente se o isolamento absoluto é contrário à lei natural. E os espíritos respondem que sim, né? Por quê? Porque a gente precisa da convivência para poder sentir, para poder crescer intelectualmente, para que a gente consiga despertar as nossas faculdades, né? Até porque um homem, uma pessoa só, ela não tem tudo, ela não é completa. O outro, ele também nos complementa. Então, se eu me isolo da vida social, eu vou perder com isso. Então, eu preciso da relação com o outro. Eu preciso da família. Eu preciso, às vezes, de um companheiro, de uma companheira, de um irmão, de um amigo, né? As relações sociais, elas favorecem a evolução do espírito. Tem até uma historinha muito interessante sobre isso, que eu vou contar rapidamente, que fala de um homem que queria se isolar da sua comunidade para ele poder se tornar uma pessoa melhor. E assim ele voltar para atuar na sua comunidade. E aí ele saiu da sua comunidade e ficou apenas o seu irmão cuidando das pessoas e ajudando a comunidade a crescer. E aí ele subiu alto de uma montanha e ficou ali meditando, orando, essa comunhão com Deus. E ele pensou, quando eu me sentir uma pessoa melhor, mais evoluído, eu vou descer a montanha e vou cuidar da comunidade. E assim ele fez. E aí passou dias orando, meditando, se sentiu melhor. Um dia ele acordou assim, se sentindo pleno, né? E disse, pronto, agora eu acho que eu sou uma pessoa melhor. Eu estou pronto para a convivência social na minha comunidade, que eu vou ajudar muita gente. E aí ele foi, desceu a montanha, se sentindo muito bem. Quando chegou lá embaixo, ele viu o irmão dele cuidando de uma mulher que estava com a perna quebrada. E quando ele olhou, ele viu que era a mulher que ele amava. E ele sentiu um ciúme terrível, uma raiva descontrolada. E aí, nessa hora, ele percebeu que ele não tinha se modificado, né? Por quê? Qual é a moral da história? Não dá para a gente mudar e evoluir sozinho. É na convivência com o outro que eu me descubro, que eu me percebo, que eu sei o que eu preciso mudar,
né? Então, eu preciso das outras pessoas para eu também me conhecer, né? E é nessa lida diária, nessa convivência que a gente vai se transformando. Verdade. No Evangelho diz que aquelas questões de picar, né? São vários fatos que acontecem no nosso dia a dia, na convivência em família, na convivência em sociedade, que vai despertando em nós a necessidade de trabalhar certas virtudes e entender e domar certas vícios que só a convivência que faz a gente perceber. Se eu não convivo com o outro e não percebo que eu tenho inveja dele, do que ele tem, eu nunca vou saber que eu sou invejosa para poder trabalhar isso em mim, né? Exatamente. Então, como é que eu, isolada, vou saber que eu sou invejosa, vou saber que eu sou amorosa, que eu sou ciumenta se eu estou sozinho? Não vai ter nenhuma situação que vai despertar isso em mim para poder aparecer essa aresta ou essa flor, que são as virtudes que está em cada um de nós, né, Ivy? Sim, sozinho a gente é maravilhoso, né? Nós somos pessoas maravilhosas. Agora bota a gente no meio de um conflito, né? De uma situação difícil. Aí a gente vai ver como a gente reage, o que a gente sente, o que a gente pensa, né? É por aí. E aí, Aimee, o que é necessário para que o amor possa existir e se manifestar? No caso aqui, a gente está falando de relacionamentos, tá, pessoal? Então, a gente vai falar desse amor entre pessoas. Certo. Então, essa pergunta é muito interessante, Andréia, porque, primeiramente, a gente precisa estar aberto ao amor. É preciso ter abertura para o amor, né? Porque, na maioria das vezes, a gente está tão focado nos nossos projetos egoístas, é na nossa profissão, é no nosso dinheiro, na nossa casa, e a gente não se abre para amar. As pessoas passam à nossa volta, convivem com a gente, e a gente não olha para o lado, não vê a necessidade do outro, o que ele precisa, como eu posso ajudar. Então, a gente, às vezes, fica muito fechado no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo. E aí é preciso, muitas vezes, a gente se perguntar, será que eu estou aberto para o amor? Né? Eu vejo muitas pessoas reclamarem, já estou há muito tempo sozinho, não aparece ninguém, já procurei, já conheci só gente errada, mas será que você realmente está aberto para amar? O que a gente vê é que muitas pessoas querem ser amadas, mas poucas querem fazer esse esforço de amar e cuidar do outro também, né? Então fica muito difícil a gente ver a expressão do amor, a gente sentir o amor se a gente não está aberto para ele, né? Além disso, a gente também precisa entender o que seria esse amor, porque às vezes a gente acha que amar é a gente estar sempre bem, sempre feliz, com um sorriso no rosto, que o outro está sempre fazendo a nossa vontade, né? Que está tudo sempre tranquilo. E o amor, ele muitas vezes também vai exigir de nós um esforço, uma luta, um sacrifício. Tem momentos que o amor ele não vai ser legal, ele vai ser doloroso, porque eu preciso me trabalhar para amar melhor, né? Então, às vezes as pessoas confundem também. Eu quero o amor, eu quero amar, mas eu não estou disposta a tudo que esse amor ele vai me trazer ou ele vai me exigir, né? E aí a gente tem o exemplo de Jesus, que ele nos ensina um amor verdadeiro, né? E nesse amor verdadeiro a gente sente a leveza, a gente sente o cuidado, a profundidade, mas a gente também tem desafios, a gente também tem lutas. E o que se vê muito no mundo de hoje é que as pessoas não querem a luta, né? Elas só querem o lado confortável, não querem fazer os esforços para amar mais e melhor. Aimee, isso que você falou foi muito importante, eu gostaria que você aprofundasse mais um pouco, porque justamente eu acho que é aí que são as questões das problemáticas. Eu quero ser amada, eu quero alguém muito legal na minha vida, eu quero alguém que me traga a minha felicidade, que eu seja plena, e muitas das vezes não estamos dispostos a justamente esse trabalho, que é o amar, que é esse dia a dia, esse labutar. Então, gostaria que você, como psicóloga, que também nos desse essa orientação, porque acredito que seja muito daí a problemática dessas questões de, às vezes, a gente ficar buscando tanto e pulando tanto de galho em galho, e às vezes perdendo uma pessoa muito legal que apareceu na nossa vida, mas aí a gente se frustra justamente pelas arestas que tem, né, que todos nós temos, ninguém é perfeito, nós temos dificuldade, o outro também tem. E aí eu não estou disposta a aceitar certas dificuldades, que também não é lógico, que a gente tem que ter esse crivo, o que eu estou disposto a aceitar
e a gente juntos se trabalhar, né? Porque não é só eu também que trabalho. E aí eu gostaria que você aprofundasse mais um pouco com relação a isso. Sim, sim. A gente vê muito isso mesmo, Andréia. É um amor ainda egoísta, né? Onde eu quero uma pessoa para fazer aquilo que eu quero, para me satisfazer, satisfazer as minhas vontades, os meus gostos. É muito comum a gente ver, por exemplo, mulheres que querem um homem que faça tudo por elas. Dê presente no dia dos namorados, é flores, é bombom, é chocolate, faça tudo por ela, seja a rainha da casa. Mas muitas vezes, se a gente for olhar, isso não é um amor verdadeiro, é apenas uma manipulação do ego, né? Eu quero uma pessoa para me satisfazer, para ser tudo o que eu quero que ela seja, né? Eu conheço um caso de uma jovem que passou por muitos relacionamentos duradouros, e nesse relacionamento sempre acabava pela mesma razão. Ela sempre queria um homem que fizesse tudo que ela queria, que tratasse ela muito bem, sempre fazendo todos os gostos e vontades. E aí chegava uma época que o homem sempre cansava. E ele sempre dizia, poxa, eu estou há anos fazendo tudo por você, mas você não faz o mesmo de volta, né? Parece que eu tenho sempre que te agradar. Então, às vezes, a gente está procurando alguém para sustentar a nossa vaidade, para sustentar o nosso orgulho. Não é amor de verdade. A mesma coisa acontece com muitos homens que querem muitas vezes uma esposa que seja uma empregada doméstica, que faça tudo para ele, cuide das suas roupas, das suas cuecas, faça sua comida. Mas será que existe um afeto mesmo? Ele está usando aquela mulher para servir a ele, né? Então a gente precisa ter essa noção. E o amor ele não é egoísta, ele não é centrado na gente, né? Pelo contrário, o amor ele é uma doação. Eu estou ali numa relação onde a gente constrói o amor, onde a gente diariamente manifesta aquele sentimento no cuidado, no zelo com o outro, na preocupação com o outro, né? Mas também é algo que a gente vai sentir não só por uma coisa que o outro fez pela gente, né? Eu posso sentir muitas vezes um afeto pela pessoa do jeito que ela é, com os defeitos dela, com as dificuldades dela, mesmo ela sentar o tempo inteiro ali fazendo algo para mim. Não, eu vou amar o outro pelo que ele é, né? E não porque ele faz um serviço para mim, ele faz uma coisa para mim, né? Eu me lembro de uma vez de um homem que dizia assim, meu Deus, é dia dos namorados, eu tenho que comprar um presente para minha namorada, porque se eu não comprar, ela vai se zangar, né? E aí é que tá, a gente pensa que as manifestações de afeto estão nas coisas, né? E nesse caso, não é uma manifestação de afeto, é uma obrigação, porque se não fizer, o outro vai se zangar, né? Então, olha como é o nosso amor, né? É um amor ainda assim, cheio de egoísmo, e é isso que a gente precisa se libertar. E aí, Ney, então a gente pode concluir que a troca de afetos é um fator estimulante de progresso, então? Sim, com certeza é um fator estimulante de progresso, porque é justamente na convivência e nos afetos que a gente tem a oportunidade de evoluir espiritualmente, né? Como diz lá no Evangelho, a gente, primeiramente, espírito tem instintos aqui na Terra. Depois a gente passa a ter sensações, depois a gente tem sentimentos. E no sentimento, o ponto alto é o amor, né? Então, parafraseando também Joana de Ângeles, né, que fala muito sobre essa humanização, às vezes a gente quer ser espírito de luz, mas ainda não aprendeu a ser humano. Né? Por quê? Porque existem degraus, existe uma evolução. Na convivência com o outro, eu vou aprendendo a me humanizar, a tratar o outro como um humano, que tem sentimentos, e não como um objeto para me satisfazer. E aí você vai finalmente desenvolvendo o amor e vai se espiritualizando até o dia que a gente vai ser um espírito crístico, né? Então, esse processo, ele só se dá na convivência. É ali que eu vou despertando esses sentimentos, né? Que eles vão crescendo, eles vão se burilando. Então, a convivência ela é muito importante para que esses afetos sejam despertados e para que eles sejam trabalhados, lapidados, né? Para que esse amor ele vá se aprofundando e para que daqui a algum tempo a gente não tenha mais esse amor só pela uma aparência, por um corpo, porque a pessoa fez uma coisa por mim. Não, a gente vai simplesmente se expandir nos sentimentos, né? A gente vai ter aquele amor incondicional. Então, sim, é muito importante para a gente desenvolver o afeto e evoluir como espírito, né? Verdade. Vamos a um breve intervalo? Já que a gente volta, vamos ouvir A Serenar com Samaritanos. Pai
preciso ouvir ou não. Beber este cálice doce em nome do Cristo sem murmuração. Sei, é preciso abrir mão. Crer que essa nuvem vai passar e a verdade se firmar, revelando o bem maior. Ver a esperança renascer, renovar a fé e ter a certeza do melhor. Ouvir o conselho fraterno com advertências do lado de lá. Sei, é preciso escutar. Deixar que o silêncio preencha aquilo que a boca não deve falar. Sei, é preciso acerenar. Crer que essa nuvem vai passar e a verdade se firmar, revelando o bem maior. Ver a esperança renascer, renovar a fé e ter a certeza do melhor. Crer que essa nuvem vai passar e a verdade se firmar, revelando o bem maior. Já raiou o sol, vem ver a esperança renascer, renovar a fé e ter a certeza do melhor. Crer que essa nuvem vai passar e a verdade se firmar, revelando o bem maior. Já raiou o sol, vem ver a esperança renascer, renovar a fé e ter a certeza do melhor. Crer que essa nuvem vai passar e a verdade se firmar, revelando o bem maior. Já raiou o sol, vem ver a esperança renascer, renovar a fé e ter a certeza do melhor. A certeza do melhor. A certeza do melhor. Voltamos após esse breve intervalo, onde eu e a Inês estamos conversando sobre relacionamentos amorosos em tempos de transição. A Inês, continuando ainda nessas explicações, eu te pergunto, como a gente pode explicar as dificuldades na vida amorosa maiores para uns e não tanto para outros? Olha, a gente precisa, para responder essa pergunta, entender como é que funciona as leis de Deus, né? Que é pautada na lei de ação e reação, de uso do livre-arbítrio e das consequências do nosso livre-arbítrio. Então, qualquer dificuldade que a gente enfrente é consequência direta das nossas ações. Não tem ninguém que passe por uma dificuldade por acaso, né? Aquilo é consequência de alguma coisa, de um uso indevido do meu livre-arbítrio. Então, trazendo para as relações afetivas, né? A gente vê muitas pessoas com dificuldade. Às vezes passam por momentos de solidão, às vezes estão num casamento provacional, né? Enfrentam muitas dificuldades na vida conjugal. E aí a gente vai entender que essas dificuldades, elas são o reflexo das nossas ações passadas, mas também da nossa vida atual, né? As nossas dificuldades amorosas, elas vêm por conta da nossa insegurança de amar, ou porque a gente ainda não compreendeu o que é esse amor.
Então, a gente vê, por exemplo, muitas pessoas que em outras vidas tiveram casamento, mas não valorizaram a família, traíram seus cônjuges, abandonaram seus filhos, fizeram mau uso desse momento em família, abandonaram. Então, essas pessoas que passaram, fizeram os outros passarem por essas dificuldades, podem muitas vezes reencarnar, por exemplo, sem ter uma família, sem ter um lar, sem ter filhos, sem passar por essa situação, porque em outras ocasiões elas tiveram, mas não souberam cuidar, né? Não souberam dar auxílio. Muitas vezes também, em outras vidas, a gente pode ter levado pessoas ao erro, né? Ter agido de forma irresponsável, ter levado os filhos, a esposa, o marido, para um caminho, né, de muita dificuldade. Então, às vezes, a gente enfrenta dificuldades nessa vida pelas coisas que a gente já plantou. E, às vezes, também é dessa própria vida, né? São coisas que a gente não aceita no outro, né? Ah, fulano não é do mesmo partido que eu, do mesmo político, ou ele não gosta das mesmas coisas que eu gosto, não tem as mesmas ideias, aí eu já descarto o outro, né? E eu acho que eu estou passando por uma aprovação, mas, na verdade, eu é que não estou conseguindo aceitar o outro como ele é. Eu não estou conseguindo amar a pessoa com todos os defeitos que ela vem e as qualidades também, né? Então, às vezes, a gente chama uma coisa de dificuldade amorosa, mas a dificuldade somos nós. Nós é que não queremos amar e aceitar os outros como eles são. Aimee, essa sequência, namoro, noivado, casamento, é importante ou não? E aí, por quê? Porque, assim, a gente está num tempo muito urgente, né? Tudo é para ontem, para esse mês passado, agora. E aí, esse processo que não é tão antigo, porque antigamente nem conhecia, mas, enfim, a gente está vendo que isso não é mais usual. É difícil a gente ver isso nos relacionamentos, esse processo. E aí me diz, isso é importante ou não? Então, em termos de coletividade, a gente vem de um processo histórico, né, onde a humanidade precisava de uma estrutura mais rígida, de família, de uma coisa mais direcionadora, porque ainda éramos espíritos muito rebeldes. Mas à medida que a gente vai evoluindo e a gente vai compreendendo o que é esse afeto verdadeiro e tendo mais consciência das leis de Deus, não é preciso uma estrutura tão rígida, né, que faça a gente namorar tanto tempo, perder a virgindade só depois de casar e ter aquela coisa assim bem rigorosa. Não. Então a gente vive hoje um tempo que a humanidade ela já está afrouxando um pouco isso e as pessoas estão se relacionando de acordo com o seu livre-arbítrio e sua consciência. Agora, é importante a gente pensar que toda relação, ela exige um tempo para a gente conhecer o outro, né? Para a gente saber o que a gente está querendo, que objetivo a gente tem no relacionamento, onde a gente quer chegar juntos, né? Então, por isso, o namoro, ele é muito importante, porque é nessa fase que você vai se adaptando ao outro e vai começando a construir objetivos em comum. Você vai conhecendo aquela outra pessoa, né? Até que você decide morar junto ou fazer um casamento. Então, existem etapas que elas são importantes, sim, para que a gente depois não se veja numa situação que a gente não queria, né? Então, é importante você ter esse processo, essa caminhada, mas não de uma forma tão rigorosa, tão determinista, né? Eu acho que hoje a gente tem mais liberdade para definir esse tempo de relacionamento, quando a gente vai casar, quando a gente vai ter filhos, né? A gente via que antigamente a mulher muito jovem, 18, 20 anos, ela já tinha vários filhos, ela já estava casada, e hoje não, a gente vê que as mulheres às vezes decidem ter filhos mais tarde, né? Então essa liberdade, ela tem muitas vantagens, mas que a gente também não se perca na liberdade excessiva e a gente acabe deixando de lado coisas que são importantes, né? Como conhecer o outro, saber que tipo de relação nós queremos, como estamos construindo essa relação, né? E aonde nós queremos chegar com ela. Né? Porque somente com a convivência que a gente vai realmente percebendo o outro e se a gente está disposto, porque um relacionamento é um ceder e receber também, né? Isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais quieta, mais de casa, ficar em casa, e me relaciono com uma pessoa que é muito festeira, que quer estar todo o tempo em festa, em rua e tal, aquele negócio todo. Às vezes a pessoa não, quando casar, quieta, mas é da pessoa, ela gosta, né? Não quer de jeito nenhum, e aí eu acabo me vendo, como tu falaste, numa situação que
eu vou ficar extremamente feliz, mas, poxa, a pessoa demonstrou aquilo, né? Ela de fato gosta, e a gente, se fosse um relacionamento de mais tempo, eu ia perceber que ele realmente é daquela forma e não vai mudar. Pois é. E aí, Ou às vezes, então né? não, talvez mude, né? Conforme a gente vai relacionando, o namoro vai ficando mais sério, a pessoa não, realmente aceita, ou até mesmo eu resolvo ir para a festa. O que a gente está querendo dizer é que o importante é esse tempo de convivência, para a gente realmente perceber o outro. Porque eu sentar aqui, por exemplo, eu e a Aimee sentar, Aimee, eu gosto disso, 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 eu não gosto daquilo, vamos viver junto? Vamos. Talvez o que eu estou dizendo não seja a minha realidade, porque é a forma como eu vejo só, e não seja a minha realidade de fato, né, Aimee? É só a convivência que vai trazer isso. E o namoro, Andréia, ele faz isso, né? A gente é obrigado no namoro a se conhecer, a conviver, e você vai percebendo que às vezes você projeta algo no outro, que ele não é, né? Às vezes você tem uma carência muito grande, aí você tá com aquela pessoa para suprir sua carência, né? Então a gente vai percebendo na relação as nossas próprias dificuldades. E aí chega um determinado momento que você diz, não, isso aqui não era nada do que eu estava pensando, não é por aqui, né? E inclusive hoje que a gente fala muito de violência doméstica, o namoro ele é muito importante para que a gente possa observar os sinais de uma relação agressiva, de uma relação que está desconstruindo, aliás, que é destrutiva e não construtiva, né? Para que a gente também depois não se veja numa situação pior. Então, é muito importante a gente fazer o bom uso desse livre-arbítrio enquanto a gente está namorando, para perceber que tipo de relação é essa. Né? Eu acho que é o conjunto, né, Aimee? Tanto a pessoa, você vai percebendo a pessoa, depois a estrutura familiar dessa pessoa, né? Porque a gente não só casa com a pessoa, também a família, gente entra para aquela família, ele também entra na nossa família. Então, é muito importante, sim, essa troca para a gente ver se realmente não, aqui dá para a gente seguir junto ou não, né? Sim. Lembrando que nem sempre a gente vai ter essa noção 100%, né? Porque realmente tem coisas que é quando você vai morar debaixo do mesmo teto que você vai ver. Tem coisas que no namoro a gente também não vai ver, né? E aí isso é muito interessante, porque a gente vê casos de pessoas que namoram 8, 10 anos, e aí chegam a se casar e dizem, nossa, mas isso aqui eu não tinha visto. Eu não sabia que fulano era assim, porque não vivia debaixo do mesmo teto, né? Então, a gente está sempre se descobrindo e descobrindo o outro. E aí, o que importa é a gente ter noção se realmente existe amor. Porque o amor, ele vai sustentar a gente nesses momentos de decepção, de frustração, né? Da gente perceber uma coisa que ainda não tinha visto no outro. E aí, esse amor, ele vem para sustentar, ele vem para ajudar a gente a ter paciência, tolerância, caridade, respeito nessa convivência conjugal. Aí me ocorreu aqui agora. A gente tem assim, escuta muito falar assim, os opostos se atraem, né? Então é melhor um relacionamento entre pessoas diferentes. Ou então, também muito se fala de os semelhantes, né? A gente semelhante buscar semelhante. E aí eu te pergunto, lógico que não é uma receita de bolo, né? Como você acabou de falar, às vezes a gente só conhece o outro dentro no mesmo teto. Mas e aí, qual a probabilidade que a gente pode dizer que é melhor para a gente ter mais sucesso? Para ter mais sucesso nas relações em geral, amorosas? Justamente nas relações amorosas, semelhantes ou opostos? Sim. Gente, isso é uma questão muito complexa, porque às vezes a gente acha que o outro é oposto, mas ele não é. Né? Eu acho que o outro é o meu oposto, porque eu expresso a minha personalidade de uma determinada forma e ele expressa a dele de outra forma. Mas, na verdade, se você for olhar, a base do sentimento é a mesma. Vou dar um exemplo. Uma pessoa extremamente arrogante e uma pessoa extremamente boazinha, humildezinha, que faz tudo o que as outras pessoas solicitam. Essas duas pessoas parecem opostas, mas a base do sentimento delas é a mesma, é a vaidade. Porque quando eu sou muito boazinha, eu faço tudo que os outros querem, eu estou sempre servindo, eu quero que os outros me reconheçam, que eles digam que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa generosa. E quando eu sou muito arrogante, eu me autoafirmo o tempo inteiro, eu também estou sendo vaidoso, né? Então, às vezes a gente acha assim, esses dois não tem nada a ver. Mas lá no fundo tem um sentimento em comum,
tem uma mesma base aquele comportamento, só que ele se expressa de forma diferente, né? Então, às vezes, a gente pensa, fulano é meu oposto, mas não é, não. Às vezes, é o mesmo orgulho, a mesma vaidade, manifestada de forma diferente, né? E aí, nessa convivência, os dois vão ter que ir se equilibrando. Então, é algo complexo. Agora, de fato, a gente observa que tem casais que um parece ser um espírito mais consciente, né, mais evoluído moralmente, intelectualmente, e o outro parece que ainda está mais atrasado. E aí a gente vai ver que, nesse caso, esses opostos, eles precisam dar juntos, porque um vai auxiliar o outro na sua mudança, na sua transformação, né? A gente sabe que a relação conjugal, ela é, na verdade, também uma das formas da gente evoluir. Então, a gente reencarna, às vezes, numa relação provacional, digamos assim, porque o outro precisa que a gente acompanhe ele, ou a gente que tem necessidade daquele outro para nos ajudar. E, às vezes, quando são duas pessoas muito parecidas, muito iguais, tem muita afinidade, às vezes também vem para uma dar suporte para a outra nas provas que a outra vai enfrentar, né? Então, a gente nunca sabe o que vem pela frente, a gente não está consciente, né, de todo o nosso planejamento reencarnatório. Então, aquela criatura que foi colocada ali, ela está ali para colaborar na minha evolução. Seja para eu me deparar com o que tem de pior em mim, olhando para ela, ou seja para eu ter afinidade e ela me ajudar no meu processo. Mas as duas coisas vão servir para a nossa evolução. Então que a gente não procure ninguém... Não facinho não, né? Que a gente não procure ninguém por esse negócio de, fulano é igual a mim, é meu oposto. Não é assim que funciona, né? Isso aí não é garantia. Tá certo. Não é muito fácil não, mas vamos em frente. Vamos ouvir Flutuar com Caperdim. Sim, eu vou lembrar dessa manhã, sentir você chegar, dou todo o meu ser, belo jardim, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui, dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou, voltei a te buscar. Me faça mais leve, quero flutuar
volta, continuando a nossa roda de conversa, onde eu e a Aimee estamos falando de relacionamentos amorosos em tempos de transição. Agora sim, Aimee, depois dessa base toda, eu lhe pergunto, em tempos de transição, e aí a gente até pede também com essa questão da pandemia, como ficaram os relacionamentos? Então, a gente passou por um momento aí de pandemia bem complicado, que a gente teve um isolamento, né? Um período de isolamento. Não podia sair de casa, não podia ver muita gente, pegar nas pessoas. Então, muitas relações, elas também ficaram estremecidas pela distância, ou então as pessoas que não tinham relacionamento ficaram muito tempo sozinhas, né? E aí isso provocou muitas transformações, muitas reflexões em muita gente. Né? Acho que quem tinha dúvidas sobre a sua relação repensou muita coisa. Quem estava casado, né, também teve que se deparar com o outro no dia a dia, toda hora ali, e alguns se separaram, outros retomaram seu relacionamento. E tem pessoas que experimentaram um grande período de solidão e que agora não sabem nem se relacionar com ninguém, né? E aí, isso tudo nos mostra o seguinte, esse período de transição, ele é um período que a gente vai passar por mudanças. E essas mudanças, elas não são só externas, pelo contrário, elas são internas, né? Então, a gente está sendo convidado a se ver, a se perceber, a se conhecer de verdade e perceber o que a gente tem que mudar. Não tem mais tempo para a gente ficar se enganando, não. A gente precisa realmente fazer mudanças fundamentais para a nossa sociedade, para o nosso planeta, porque a gente está num momento, né, de transição. Então, os espíritos que estão reencarnando agora, muitos já têm essa consciência, já estão buscando esse progresso, mas tem outros que ainda estão muito ali voltados ainda para os seus comportamentos egoístas. E esses espíritos vão se cruzar, né? Os que estão querendo crescer e os que não querem crescer. Então, isso torna as nossas relações, às vezes, um pouco mais problemáticas, né? Complexas. Porque a gente vai ver espíritos muito diferentes, às vezes opostos mesmo, ali na convivência. Então, é muito importante que a gente aproveite esses momentos de crise, de pandemia, de isolamento, ou então de outros problemas que ainda virão, para a gente refletir sobre nós mesmos, né? O que a gente precisa mudar numa relação, com o nosso comportamento, como é que eu estou agindo com o outro? Será que eu valorizo as pessoas que Deus colocou na minha vida? Será que eu realmente estou amando? Eu estou servindo o próximo, né? Então, que a gente tenha essa reflexão, seja na solidão, seja na convivência, que a gente tente entender o que essa situação me ensina. O que eu estou precisando aprender com ela, né? Porque algum aprendizado tem, alguma coisa eu preciso mudar. E aí é nesse momento crítico que essas mudanças podem despertar. A gente gosta muito da zona de conforto, né? Mas a gente também precisa amar a zona de desconforto, porque é o desconforto que faz a gente se remexer, sair do lugar e provocar mudanças. O amor que Jesus nos ensinou, ele é um amor verdadeiro, porque ele mostra a face do conforto, da leveza, mas também da luta e do sacrifício. Né? Muitos apóstolos, às vezes, questionavam Jesus. Mas a gente vai ter que se sacrificar? Senhor, tu vai ter que ser crucificado, tu vai ter que se sacrificar, né? E Pedro falava, Senhor, eu te seguirei até o fim. E Jesus dizia, mas você terá que beber do cálice que eu beberei. Né? Por quê? Porque o amor, ele também exige de nós essa luta, esse sacrifício de mudança interior, né? Que é o que muitos apóstolos tiveram que fazer também ao longo da sua vida. Então, que a gente também tenha essa consciência, aproveitar as oportunidades de crise, de dificuldade para a gente se conhecer e fazer as nossas mudanças que são urgentes. E Aimee, a gente... porque passamos esse tempo agora da pandemia, 2 anos praticamente isolada, os nossos jovens, é uma fase crucial, né, da adolescência, a juventude ficou isolada, aulas online, e agora Sim. Muitos estão voltando, e muitos colégios não tem mais o híbrido, é só presencial, e esse povo que está aqui desaprendeu a conviver, estão lá convivendo e está tendo muitos conflitos. E aí... como é que a gente pode dizer assim, como pais, né, orientar nossos filhos para poder, às vezes, não dizer nem reaprender, mas aprender a conviver com o outro e saber fazer esse critério para poder
bem relacionar, porque às vezes está tão desesperado, né, para poder se envolver, que acaba atropelando e tendo dificuldades. E aí, como a gente pode ajudar esses adolescentes, pré-adolescentes, a juventude em si, que está voltando a ter essa convivência e muitas das vezes desesperado para tá tendo um relacionamento com alguém? Sim. Muito boa essa pergunta, Andréia. Inclusive, eu trabalho como psicopedagoga e eu tenho recebido muitos adolescentes e pais que reclamam da falta de socialização, né? É o adolescente que não quer socializar, ele não quer entrar em grupos, não quer fazer atividades com os outros e que passou 2 anos no isolamento grudado no celular, né? Pois é, essa então, vida online também, que oh, meu Deus do céu. Isso é um problema real, né? E aí, como é que a gente pode entender melhor essa situação? A internet, né, o celular, a tecnologia, ela faz com que a gente viaje para muitos lugares, tenha contato com muita coisa, mas sem sair do lugar, né? Então, eu me relaciono com os outros pela internet, mas essa relação está mediada por uma máquina. Eu não estou me mostrando totalmente, porque a máquina está entre nós, o celular está entre nós, o computador está entre nós. E a gente sabe que também na internet hoje se cria um avatar, né? É uma foto, é uma coisa fake, um boneco, que não é você. E aí, quando a gente vai para a relação presencial, você não tem como se esconder, né? Você não vai se esconder, o outro não vai se esconder. Vocês vão ser vocês mesmos. E aí, o que o adolescente se depara nesse processo é com uma insegurança nessas relações, dele perceber que as pessoas vão conhecê-lo, vão olhar para ele como ele é, que ele não poderá esconder seus defeitos, suas dificuldades, e principalmente ele vai ter que enfrentar situações onde ele vai ter que agir, ele vai ter que tomar uma decisão, ele vai ter que se mostrar muitas vezes, né, se expor. Então tem muitos adolescentes e adultos também, acredite, fugindo desse momento, fugindo dessas relações, se escondendo, né? Então, a gente não vai poder se esconder no presencial, você precisa enfrentar as situações. E esse enfrentamento dos desafios é fundamental para a gente desenvolver habilidades, competências, para a gente desenvolver virtudes, né? Então, às vezes, o problema tá relacionado a uma fuga. Por quê? Porque muitas vezes no convívio do grupo, eu vou receber críticas, né? Eu, às vezes, posso passar por um processo de bullying e eu vou ter que agir. Eu, às vezes, posso enfrentar uma situação que vai me gerar muita timidez, muita vergonha, ou eu vou ter que falar em público, né? Então, a gente está sendo convidado, principalmente o adolescente, a enfrentar essas situações. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que estimular esse adolescente e ensiná-lo também a lidar com essa vida social, né? A ter essas relações de amizade, cultivar as amizades, mas também se posicionar, quando necessário, em situações que venham contra os seus princípios, que venham contra, né, aquilo que ele aprendeu em família, ou aquilo que ele é. E fazer esse enfrentamento é difícil para um adulto, imagine para um adolescente, né? Então, é preciso a gente estar estimulando esse adolescente, conversando com ele, explicando coisas da vida social, que ele precisa enfrentar os desafios e não fugir deles. Como você falou, né? Se adultos estão fugindo da vida social, avalie o jovem, o adolescente que às vezes nem começou essa vida social, aí se isolou e agora que está voltando, não sabe nem o que fazer, e tem pessoas que não querem nem ser tocadas, né? Às vezes a pessoa é muito dada, quer abraçar, quer tocar, e as pessoas não querem nem que toque, justamente porque criou esse trauma por causa da Covid. Então, realmente dificultou ainda mais essa questão de relacionamento. E aí, nesse turbilhão, e aí meio de transição, onde é que vamos chegar, então? Qual o objetivo dessa transição, dessas dificuldades todas para no relacionamento? A gente sabe que a transição, todo momento de transição que a Terra passa, é um momento de mudança, de um estado para o outro. A gente está num planeta de provas e expiações e vamos para um planeta de regeneração. Esse é o próximo nível que a Terra vai alcançar. E quem faz esse processo de transição somos nós,
né? Às vezes a gente acha assim que não, Deus, Jesus vai chegar, vai ter o arrebatamento, ou então a gente simplesmente de um dia para o outro a humanidade vai acordar diferente, a Terra vai passar por um monte de cataclismo, vulcão explodindo, pronto, aí virou um planeta de regeneração. Mas não é bem assim. Quem tem que fazer a regeneração é a gente. A gente precisa se transformar e ir transformando o nosso planeta, né? O nosso planeta, ele tem um período para se transformar e a gente precisa acompanhar esse período. Então, a humanidade tem que se renovar em sentimentos, em ideias. E aí, o que isso diz sobre as nossas relações amorosas, né? É nessa relação, é nessa convivência que a gente vai se transformando e ajudando o outro a se transformar. Então, por exemplo, se eu me unir com uma pessoa e quero ter uma família, qual é o objetivo disso? Né? O que eu quero, como eu quero educar os meus filhos, como eu quero conviver com meu marido, que tipo de relações a gente quer ter, porque aquilo que eu cultivar em família será levado para a sociedade. Né? Então, que educação estamos dando para as crianças e adolescentes? Que mundo nós estamos querendo daqui para frente? Como é que a gente está se portando em sociedade? Então, essas relações, elas nos ensinam para que a gente leve para fora da nossa casa esses ensinamentos também, né? E que assim a gente vá transformando a nossa sociedade. Então, nós estamos vivendo relacionamentos, às vezes, bem conturbados, mas esses relacionamentos são justamente para nos ajudar a evoluir, a desenvolver aquilo que a gente ainda não tem, aquilo que a gente ainda não conseguiu, né, nas nossas vidas passadas. Então, é que a gente aproveite esse momento do desconforto, da crise, dos problemas, para a gente fazer a nossa mudança, para a gente regenerar o nosso planeta. E aí, Ney, como a doutrina espírita pode ajudar nessas questões que são tão delicadas? A doutrina espírita, ela nos ajuda de muitas formas, né? Eu sempre lembro da frase de uma jovem que eu conheci no movimento espírita. Na verdade, a frase dela é um exemplo bem propagado. Ela dizia assim, alguém perguntou para ela, o que é a doutrina espírita para você? Né, o que é o espiritismo na sua vida? E ela disse assim, o espiritismo para mim é como uma lâmpada. Porque a lâmpada, a gente acende, ela ilumina todo o ambiente. E ela mostra no meu quarto que eu tenho que arrumar, o que está bagunçado. Mas a lâmpada não arruma o meu quarto por mim. Quem tem que arrumar sou eu. Ela disse, isso é a doutrina espírita na minha vida. E eu achei muito interessante essa jovem de 19 anos ter essa consciência. O espiritismo, o que ele faz pela gente? Ele nos esclarece, ele nos ilumina, ele faz a gente ver a realidade como ela é, né? Ele nos traz a verdade. Mas eu que tenho que fazer a mudança necessária. Sou eu que tenho que agir, sou eu que tenho que arrumar a minha bagunça, sou eu que tenho que limpar o meu templo interior, né? O espiritismo, ele vai me dar o caminho, ele vai me mostrar, ele vai iluminar, mas ele não vai fazer por mim. Né? Sou eu que tenho que usar bem o meu livre-arbítrio para transformar a minha realidade. Né? Então, a doutrina espírita, ela nos traz um manancial de conhecimento. A gente tem muitas obras aí para a gente estudar, para a gente ler, né, que falam de cada tema, assim, tão delicado, tão importante para os dias de transição que a gente vive, e às vezes a gente não valoriza. Né? Às vezes a gente tem lá um livro, nem lê, não pega, não faz um estudo em casa, né, não faz um estudo online, não participa, diz que não tem tempo, mas para o nosso trabalho profissional, a gente vai lá, a gente estuda, faz mestrado, doutorado, se dedica. Por que a gente não se dedica à doutrina espírita? Por que a gente não estuda mais? Por que a gente não se aprofunda? E por que a gente não vai servir mais, né, ajudar mais as pessoas? Então, a doutrina, ela é uma espécie de tesouro que a gente tem nos dias atuais. Mas, às vezes, é um tesouro que a gente não está sabendo utilizar ainda, não está sabendo aproveitar. Nossa, que maravilhosa essa analogia que essa menina fez da lâmpada. Gente, eu achei interessantíssimo. E de fato, é muito interessante. Com isso, vamos a mais um breve intervalo, já que a gente volta. Paz e Amor com a Banda Sol de Outubro. 1, 2, 3, 4!
amor, paz e amor. Eu só quero paz e amor. Voltamos após o intervalo, onde eu e a Aimee estamos conversando sobre relacionamentos amorosos em tempos de transição. Aimee, o tempo está acabando, então eu peço para que você faça as considerações finais do tema, falar aquilo que você acha ainda importante sobre o assunto que a gente trabalhou hoje, que foi de suma importância e muito rico, e depois fala da sua casa espírita. Convido a todos a ir visitar vocês. Certo. Bom, gente, nas considerações finais, eu queria ressaltar que a gente deveria ver as relações amorosas, afetivas, como um grande campo, né, de crescimento, de trabalho, e não apenas como um momento ali que a gente vai ter de bem-estar, né, isso faz parte das relações amorosas, mas que a gente encare essas relações como uma oportunidade de crescimento, né, e que a gente cresça, mas que a gente também queira ajudar o outro no crescimento dele, que a gente construa parcerias, né, companheirismo. Às vezes a gente se deixa levar muito pelas paixões, pela atração, pelas aparências, né? Mas isso aí passa, né? O tempo leva tudo isso. O que vai ficar é o companheirismo, o auxílio mútuo, é aquele amor que realmente traz bons frutos para a nossa vida e para a vida dos outros. Então, que a gente possa se desapegar dessas aparências, dessas paixões, e que a gente se prenda ao que é essencial. E isso é fundamental para a nossa felicidade nas nossas relações. Que a gente quebre as ilusões do romantismo, né? Porque o romantismo, ele cria ilusões na cabeça da gente. Ele faz a gente ver o outro de uma forma que ele não é. Faz a gente distorcer a realidade. Então, que a gente aprenda o amor real. O amor real é quando a gente aceita e ama o outro com suas qualidades e seus defeitos, do jeito que ele é. E a gente não fica exigindo do outro que ele seja um ser maravilhoso, perfeito, para a gente poder amar. Não, a gente simplesmente ama, né? A gente ama o outro e exercita esse amor real, certo? Então, essas são as minhas considerações, porque a gente vê, inclusive, na psicologia, muitas relações indo por água abaixo por causa dessas ilusões, né? Por causa dessas expectativas, desse amor romântico que efetivamente não nos ajuda. Bom, aí agora você pediu para a gente falar da Casa Espírita, não é isso? Gente, eu frequento a Casa Espírita Paulo de Tarso, que é um dos centros espíritas que meu avô fundou, meu avô Bezerra. Ele fica lá na Maiobinha, na estrada de Ribamar. É uma casa que eu sou suspeita para falar porque eu amo, né? Mas é um sítio muito bonito, tem muita natureza, e a gente faz trabalhos lá, assim, os trabalhos básicos, porque o centro espírita está se desenvolvendo ainda em muitos sentidos, mas a gente tem estudos da doutrina espírita, a gente tem a palestra pública, a evangelização infantil, temos trabalho de vibração, de passe, enfim, os trabalhos básicos de uma casa espírita, e nós estamos caminhando juntos, avançando para também esses trabalhos se aperfeiçoarem. Também a gente está com projetos para fazer estudos online, né? Então, talvez em breve a gente esteja aí fazendo os estudos online da Casa Espírita Paulo de Tarso. Então, eu convido a todos a conhecer o nosso Centro Espírita, a participar, contribuir também com o trabalho social que a gente tem dia de domingo, que é com as mães da comunidade, né? E que a gente possa ter cada vez mais esses vínculos, né, com outros centros espíritas, outras pessoas virem nos conhecer, porque a gente também convida pessoas de fora para dar palestra, né, e então a gente está sempre fazendo esse intercâmbio. Então, nós temos trabalhos de sábado à tarde, às 16h30, que é a nossa palestra pública, em seguida o passe, né, então fica aí o convite para quem quiser nos conhecer. Minha querida Aimee, muito obrigada por estar aqui conosco, trabalhando esse tema importante, né, porque a gente, você que labuta muito com a juventude, com as pessoas, sabe da dificuldade que naturalmente tem, né, porque a gente é o campo mais fértil, que é o dos sentimentos, né, do ser, e agora nesses tempos de transição, pandemia, a coisa ficou ainda um pouco mais difícil, então oportunidades como essa da gente trabalhar esse tema e levar um pouco de luz para as pessoas é de suma importância, então só até agradecer a sua disponibilidade de trazer toda a sua experiência para nos ajudar com isso, e já estou deixando o público convite para que em outubro a gente trabalhe também focado com as crianças, para comemorar o Dia das Crianças,
trazendo toda essa tua experiência para a gente dar também a nossa contribuição com relação a esse momento que é de suma importância da educação das nossas crianças. Então, já fica aqui o convite, espero que você possa e a gente consiga fazer isso, e só agradecer a oportunidade de você ter nos ajudado. Também, André, agradeço muito, viu, por mais uma oportunidade de trabalho que faz a gente estudar mais, né, se aprofundar e se conhecer também. Muito obrigada. E a vocês, queridos ouvintes, muito obrigado pela oportunidade de sempre estar conosco. E não esqueça, a Web Rádio está no ar 24 horas por dia, todos os dias da semana. E os programas que são produzidos em vídeo, além de ir o áudio ao ar pela Web Rádio, também ficam disponibilizados na nossa página do YouTube, aberto. Assista quantas vezes quiser, compartilhe com seus amigos para que essa mensagem alcance aquele que necessitar. E a gente só resta agradecer a oportunidade e até o próximo sábado. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo?